Arbitragem polêmica da CBF escolhida para a Copa do Brasil e para o Brasileirão. A gente vai trazer aqui também que o Corinthians não paga ninguém e quer mais um jogador do Flamengo. Além disso, tudo que está acontecendo envolvendo o Hugo Souza, né, também Mateuzinho, situação aí de Gabigol, né, que vive um momento melhor no Flamengo. A gente tem tudo para trazer aqui para vocês, porque eles querem, mas eles não pagam. A gente vai falar sobre questão aí de Felipe Luiz, a herança do Tite que ele quer tirar. A CBF escolheu aí, né, o Anderson Daronco e o Rafael Claus para apitarem os jogos do Flamengo, jogos importantes, né? Brasileirão, o Flamengo precisa vencer o Fluminense, porque ainda tem Palmeiras e Botafogo, ainda podem perder pontos, mas o Flamengo tá naquele limite, né? Tá no ponto de corte para o que o Flamengo pode fazer, o que o Flamengo pode ganhar ainda esse ano no Brasileirão, tá? Se o Flamengo perde, dificilmente, né? Nesse momento agora, né? Mais para frente, quando tiver cabeça a cabeça ali brigando, pode ser que perde um jogo, recupera no outro, mas nesse momento, pela distância que tá, o Flamengo, né? Eu vi o Matheus Bach falando, agradecendo a torcida que sempre esteve do lado, agradecer aí o trabalho deles, mas infelizmente deixaram aí o Flamengo, né? Pode ser que um dia o Matheus volte pro Flamengo, sei lá, nunca diga nunca, mas o trabalho foi muito ruim com o elenco que a gente tem, mas deixaram o Flamengo numa situação muito ruim no Brasileiro. O Flamengo hoje, se perde um jogo no Brasileiro e os outros ganham, fica quase que impossível alcançar. Então o Flamengo precisa vencer o Fluminense, né? Tá chegando o dia aí, daqui a 5, 4 dias, Flamengo e Fluminense, e o Flamengo precisa da vitória diante do Fluminense. É o ponto de corte, né? Então eles colocaram o Rafael Claus para apitar esse jogo. Só falta saber aí quem vai ser o VAR, quem vai ser auxiliar, porque eu vou falar para vocês. Rafael Claus, é fato que Fla-Flu com Rafael Claus a gente vai ser prejudicado. Não tem jeito, né? Esse cara persegue o Flamengo. O Flamengo é sempre prejudicado pelo Claus. E para completar, na Copa do Brasil, o Anderson Daronco, eles estão reclamando. Eles estão reclamando. O Daronco que amarra o jogo, né? O jogo com o Daronco é horroroso, né? Picota o jogo inteiro. E o Daronco, né, que é caseiro, árbitro caseiro, vai apitar o jogo do Corinthians. Eles já estão botando pressão no Daronco. Tô ligado, hein? Estão botando pressão no Daronco. Então vai ter pressão aqui também. Não tem um jogo do Flamengo que o Daronco apite que o Flamengo ganhe com facilidade. O Daronco, ele picota o jogo inteiro e é uma péssima arbitragem. A gente não vê mais ninguém elogiando o Daronco. O Daronco faz uma péssima arbitragem, fraquíssimo, né? Erra demais, principalmente contra o Flamengo. E os caras estão reclamando para botar pressão. Já estão reclamando da arbitragem. Os corintianos, os chorões já estão reclamando da arbitragem. Então a gente aqui também deixa claro que com o Daronco o Flamengo sempre teve problemas. Sempre teve problemas. E já que a gente está falando de Flamengo e Corinthians, vamos falar da situação do Hugo Souza. O Flamengo não vai liberar fácil o Hugo Souza. Já falei isso ontem aqui, repito. Confirmei a informação. Não adianta o Corinthians mandar garantia bancária de A, de B, de Banca Famérica, de não sei da onde, não sei das quantas. O Flamengo com o Mateuzinho, o Corinthians não pagou, tá devendo o Mateuzinho ainda. Confirmei a informação, tá devendo o Mateuzinho ainda. O Flamengo vai ter que receber a garantia da Brax. O Flamengo não quer passar por isso de novo para receber no ano seguinte só. O Flamengo não quer esse tipo de acordo, esse tipo de negócio com equipe como o Corinthians. O Flamengo não quer negociar jogador com o Corinthians. O Mateuzinho é porque o Flamengo queria muito negociar. Agora tá penando para receber, vai ter que receber da Brax no ano que vem, só nos recebíveis do Corinthians. Agora, com relação ao Hugo Souza, ou eles pagam à vista, ou o Flamengo não aceita. E eles não têm dinheiro para dar à vista. Eles queriam 4 vezes de 200 mil euros para pagar os 800 mil, que dão 4,9 milhões de reais. Queriam pagar em 4 vezes a última parcela em 2026. O Flamengo não aceitou. E o Flamengo tem mais é que fazer isso mesmo. O que me passaram? Que se o Flamengo aceita as garantias deles, eles não pagam os 500 mil para ele jogar na Copa do Brasil. O Flamengo perde 500 mil, então é mais fácil o Flamengo falar, não aceito, paga à vista. Ah, não aceito, paga à vista.
e força eles, cara. Se não pagar à vista, eles têm o direito de comprar. Se não pagar à vista, o jogador volta pro Flamengo, o Flamengo negocia por 5 vezes mais o jogador, tem time da Europa interessado, tem time do Brasil querendo pagar 3 vezes mais do que o Corinthians, e tem time da Europa interessado. Simples assim. O Flamengo vai negando, vai empurrando com a barriga, eles não vão ter grana para pagar à vista e vão ser obrigados a, no mínimo, pagar 500 mil a mais por causa desse jogo da Copa do Brasil, né? É simples assim. É simples assim. E aí isso tudo gera essa situação, né? Ah, mas e o Gabigol? Eles ainda querem o Gabigol, tá? Não acredita em história da carochinha, não. Eles querem o Gabigol. Só que o Gabigol já escolheu. O Gabigol quer o Flamengo. O problema é que ele quer mais um ano. E o Flamengo quer um ano só. E tem que ser esse um ano só. E ele vai conquistando ano a ano. Ele tem que conquistar ano a ano. Porque isso é informação, nenhum clube do Brasil ou do exterior ofereceu salário melhor do que o Flamengo. O salário que foi oferecido pelo Flamengo, 50% de aumento do que ele ganha, praticamente 2 milhões, por mais um ano, ninguém ofereceu a ele. Ele não tem isso em lugar nenhum. Então o melhor salário oferecido ao Gabigol é o do Flamengo. E ele sabe disso. E ele quer ficar aqui pela idolatria, por tudo que já aconteceu, por estar com o Felipe Luiz, estar feliz com o Felipe Luiz e tal. Mas é preciso a gente falar, né? O Corinthians, ele sabe que lá ele vai ter dificuldade para receber. Ele sabe que vai ser difícil arrumar uma empresa para botar garantia, igual fizeram com o Depay, que ninguém mais vai querer fazer isso, né? Porque o Corinthians não paga e aí sobra para a empresa. Então, por isso que o Corinthians está com tanta dificuldade de garantias de empresas sérias, né? E tanta dificuldade também para pagar à vista, porque não tem. E aí, o Flamengo não aceita com relação ao Hugo Souza e o próprio Gabigol também e outros jogadores não vão aceitar. O caso do Davi Luiz. O Davi Luiz, que o Jorge Nicola, né? O Jorge Nicola, trazer essa informação aqui agora do Davi Luiz. O Jorge Nicola trouxe que o Davi Luiz interessa ao Corinthians, que o Fabinho Soldado já teria, que foi do Flamengo, já teria aberto conversas com o staff do jogador, né? Que interessa ao Corinthians porque é um jogador que é um líder, e ele é um líder realmente no Flamengo, mas chegou numa idade que geralmente o Flamengo não costuma, né, ir muito além disso. Já o Corinthians, o Fluminense gostam de jogadores com a idade mais avançada, e o Fabinho Soldado estaria abrindo conversas. A questão é que eu entrei em contato com uma fonte ligada à diretoria e uma outra fonte ligada ao staff do Davi Luiz, e me passaram que não tem conversa nenhuma aberta. E o que me passaram de gente próxima do jogador é que o Davi Luiz não vai pensar nisso agora, que o Davi Luiz tem um contrato até o final do ano, sabe que vai mudar a gestão, independente de ser o apoiado pelo Landim ou o BAP e tal, porque não é o Landim, é outro. Se ganha, por exemplo, o Dunge, não é o Landim, é outro. Então, vai mudar. De qualquer jeito, muda, porque o presidente não é reeleito. Então, a gestão muda de qualquer forma. Mesmo apoiada por ele ou não, muda, né? Pode ser o Maurício Gomes de Matos, Pedro Paulo, que é o candidato, não é o político, é o candidato à presidência do Flamengo, o Valim Vasconcelos. Tem 5 candidatos aí. E quem entrar vai decidir se o Davi fica ou não. Essa decisão não vai ser agora. Foi divulgado ontem, inclusive. E o Davi quer esperar isso. O Davi tem o interesse de permanecer no Flamengo pelo menos mais um ano. O Davi não vai conversar, tá? Não tem isso. Ele não vai abrir conversa com outra equipe antes da temporada acabar, tá? Então ele vai esperar um posicionamento da próxima diretoria. E aí sim ele define o seu futuro, que também, né, pode pesar para o Vitória, para alguma outra equipe recebendo um pouco menos de salário do que ele recebe no Flamengo. Mas Corinthians, com todos esses problemas e possibilidade inclusive de cair para a Série B, e todos esses problemas de pagamentos, o Davi Luiz não vai querer aceitar, né, proposta do Corinthians, a mesma coisa do Gabigol, sem garantias de empresas sérias como a Brax e tudo mais. E quem vai querer colocar garantia para o Corinthians, gente? Sabendo que não vai pagar, que está devendo todo mundo. Então o buraco do Corinthians é mais embaixo. A situação está muito feia e os jogadores, né, que têm salários mais altos já começam a pensar 2 vezes, até justamente pelo que está acontecendo com o Depay, que não deve ficar muito tempo aí no Corinthians, porque o patrocinador aí
não está regulamentado no Brasil e desde ontem já não pode aparecer na camisa do clube, né?